Shalom, povo abençoado, a graça e a paz do Senhor Jesus. Mais um dia aqui na nossa leitura. Chegamos para mais um dia, para a glória do Senhor. Deixa eu só acertar aqui. Isso. Hoje nós vamos aqui estar lendo Números, capítulo 8 ao capítulo 15, nosso 17º dia do cronograma, Números 8 ao 15. Amém? Então eu quero compartilhar com você essa leitura. Antes vamos fazer uma oração e eu já peço a você para compartilhar com o máximo de pessoas que você puder, para que o reino de Deus seja espalhado através dessas leituras. Pai, nós te louvamos, agradecemos e bendicemos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado, Senhor, por mais um dia de leitura. Podemos estar aqui compartilhando a tua palavra, pedindo que o Senhor continue conosco, o teu reino, Senhor, seja expandido através dessas leituras. Nós oramos a ti, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém, Jesus. Amém? Vamos lá, então. Números capítulo 8 ao capítulo 15. Glória a Deus. As 7 lâmpadas do candelabro. Então o Senhor Deus disse a Moisés: Fala a Arão, tu lhe dirás: quando colocares as lâmpadas, será de tal maneira que as 7 lâmpadas iluminem a parte dianteira do candelabro. E Arão procedeu desse modo, colocou as lamparinas de forma que iluminassem o espaço em frente do candelabro, conforme Yahvé havia ordenado a Moisés. O candelabro era moldado em ouro batido, do pedestal às imagens das flores que o ornavam, tudo em conformidade com o próprio modelo que o Senhor havia revelado a Moisés. Yahvé colocou a Moisés e disse... Yahvé falou a Moisés e disse: Toma os levitas do meio dos filhos de Israel e purifica-os. Com a intenção de purificá-los, procederás do seguinte modo: borrifarás sobre eles a água da purificação. Eles também deverão rapar todo o corpo e lavar suas roupas, assim ficarão purificados. Em seguida tomarão um novilho, juntamente com oferta de manjares preparada com a melhor farinha de trigo amassada com azeite. E tu tomarás um segundo novilho para o sacrifício, para tirar pecados. Farás os levitas se aproximarem diante da tenda do encontro e reunirás toda a comunidade dos filhos de Israel. Quando, pois, tiverdes feito os levitas se aproximarem diante do Senhor, os filhos de Israel imporão as mãos sobre eles. Em seguida, Arão, fazendo o gesto de ritual de apresentação perante Yahvé, separará os levitas para mim, como uma oferta especial dos israelitas. Serão assim pertencentes ao serviço do Senhor. Os levitas logo o seguirão, colocarão a mão sobre a cabeça dos novilhos com um dos animais. Tu farás um sacrifício para tirar pecados, e com o outro uma oferta que será completamente queimada em holocaustos, com o objetivo de purificar os próprios levitas. Havendo colocado os levitas diante de Arão e de seus filhos, tu os oferecerás ao Senhor como gesto ritual de apresentação. Desse modo, separarás os levitas do meio dos demais israelitas, a fim de que sejam absolutamente consagrados a mim. Sendo assim, logo após haver separado a purificado os levitas, eis que eles estarão preparados para trabalhar para mim na tenda do encontro. Eles são os filhos de Israel que deverão ser inteiramente dedicados a mim. Eu os separarei para serem meus em lugar dos primogênitos do primeiro homem de cada mulher israelita. Em verdade, a mim pertencem todos os primogênitos dos filhos de Israel, homem ou animal. E eu os consagrei a mim mesmo desde o dia em que feri todos os primogênitos da terra do Egito. Agora, em lugar de todos os primogênitos dos israelitas, tomei os levitas. Entrego os levitas a Arão e seus descendentes como dádivas dentre todos os filhos de Israel, a fim de servirem na tenda do encontro em benefício do povo de Israel, ministrando em nome de todos os israelitas os atos de propiciação, para que nenhuma praga atinja o povo quando se aproximar do santuário. Assim Moisés, Arão e todos os filhos de Israel cumpriram tudo que Yahvé havia ordenado a Moisés a respeito dos levitas. Os levitas se purificaram e lavaram suas vestes, e Arão os separou como oferta especial ao Senhor e celebrou o ritual de purificação para eles.
O povo realizou tudo o que Moisés havia ordenado em relação aos levitas, assim eles foram escolhidos para trabalhar na tenda do encontro, dirigidos por Arão e por seus filhos. Então o Senhor disse a Moisés: Eis o que compete aos levitas, a parte da idade de 25 anos, o levita deverá prestar serviço ocupando-se de uma função na tenda do encontro. A partir de 50 anos, não estará mais obrigado a esse ministério. Deverá afastar-se do ministério regular e esses trabalhos não mais realizará. Poderá ajudar seus companheiros de ofício nas responsabilidades de zelar pela tenda do encontro. Entretanto, ele mesmo estará isento de todo este trabalho. Desse modo, portanto, designarás todas as responsabilidades e tarefas ministeriais dos levitas. Capítulo 9, a celebração da segunda Páscoa. No primeiro mês do segundo ano, depois da liberação do povo de Israel do Egito, Yahvé falou a Moisés no deserto do Sinai. E ele disse: Celebrem os filhos de Israel a Páscoa no tempo determinado. No dia 14 desse mês, no crepúsculo, a celebrareis sempre na ocasião própria. Celebrá-la-eis de acordo com todos os estatutos normais a ela referentes. Sendo assim, Moisés mandou que os israelitas comemorassem a Páscoa, e eles passaram a comemorá-la no dia 14 do primeiro mês, ao pôr do sol, no deserto do Sinai. Os israelitas fizeram tudo o que o Senhor havia ordenado a Moisés. Contudo, algumas pessoas tornaram-se impuras porquanto tocaram em um cadáver, e por isso não puderam comemorar a Páscoa naquele dia. Entretanto, essas pessoas recorreram a Moisés e Arão e os consultaram, estando impuros devido a termos tocado no morto, porque seremos excluídos e privados de fazer a oferenda de Yahvé no tempo estipulado junto aos demais filhos de Israel. Assegurou-lhes Moisés: Aguardai para que eu saiba o que Yahvé ordena a vosso respeito. Então o Senhor falou a Moisés e ordenou: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Se alguém do meio de vós ou dos vossos descendentes se achar impuro devido ao contato com o morto, ou estiver ainda numa longa viagem, celebrará ainda assim, a pechá ao Eterno, a Páscoa de Yahvé. No segundo mês, aos 14 dias desse mês, ao cair da tarde, a celebrarão com pães matzot, não fermentado, e ervas amargas comerão o cordeiro do sacrifício. Não deverá restar dela nada para o dia seguinte, nem se lhe quebrará o osso algum, segundo todo o ritual da Páscoa. Celebrá-la-ão. Aquele, entretanto, que se encontrar puro ou não estiver em viagem e deixar de celebrar a Páscoa, será exterminado do seu povo. Não trouxe a oferenda ao Senhor no tempo determinado, e por esse motivo sofrerá as consequências do pecado. Se algum estrangeiro reside entre vós e celebra a Páscoa de Yahvé, deverá celebrá-la segundo o ritual e os costumes da Páscoa. Haverá entre vós apenas um estatuto e uma lei, tanto para estrangeiros como para o natural da terra. No dia em que foi armado o tabernáculo, a tenda que guarda as tábuas da aliança, veio uma nuvem e o cobriu. De noite a nuvem parecia flamejante. Era sempre assim. De dia a nuvem cobria o tabernáculo e de noite tomava o aspecto de fogo e resplandecia até o raiar do sol. Quando a nuvem se elevava sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel punham-se em marcha no lugar onde a nuvem parava, e acampavam os israelitas. De acordo com a ordem do Senhor, o povo de Israel partia, e segundo a ordem do Senhor acampavam. Permaneciam acampados durante todo o tempo em que a nuvem repousava sobre a santa habitação. Se a nuvem permanecesse muitos dias sobre o tabernáculo, os filhos de Israel prestavam seu culto a Yahvé e não partiam. Às vezes a nuvem se detinha poucos dias sobre o tabernáculo, então acampavam segundo as orientações do Senhor, e também partiam em conformidade com as ordens de Yahvé. Se acontecia que a nuvem, depois de ter permanecido desde a tarde até a manhã, elevava-se ao amanhecer, então partiam. Em algumas ocasiões a nuvem se elevava depois de haver permanecido um dia e uma noite, então partiam. Outras vezes a nuvem permanecia 2 dias, um mês
ou um ano. Enquanto a nuvem permanecia sobre o tabernáculo, os israelitas ficavam também acampados, mas quando ela se levantava, então igualmente partiam, conforme as determinações do Senhor. Acampavam e, conforme as ordens do Senhor, marchavam. Prestavam culto a Yahvé, seguindo as ordens de Yahvé, comunicadas por Moisés. Capítulo 10. Então Yahvé falou a Moisés e disse o seguinte: Faze para ti 2 cornetas, tu as farás de prata batida, servir-te-ão para convocar a comunidade para dar sinal da partida aos acampamentos. Quando ambos soarem, toda a comunidade se reunirá junto a ti à entrada da tenda do encontro. Mas se soar apenas uma trombeta, serão os príncipes, os chefes dos milhares dos filhos de Israel, que se reunirão junto a ti. Quando a corneta der um toque de alerta ao som de aclamações, as tribos acampadas a leste e ao oriente deverão partir. Ao som do segundo toque seguido das aclamações, os acampamentos do lado sul iniciarão a marcha de saída para reunir a Assembleia Geral. Entretanto, o soar será diferente e sem aclamações. Os filhos de Arão, os sacerdotes, tocarão as cornetas. Isso será para vós e para vossos descendentes um estatuto perpétuo. Quando em vossa terra tiverdes de partir para a guerra contra um inimigo que vos oprime, tocareis as trombetas com fragor e aclamações. A vossa lembrança será evocada diante de Yahvé, vosso Deus, e sereis salvos dos vossos inimigos. Nos vossos dias de festa, nas solenidades fixas, no primeiro dia de cada mês, devereis igualmente tocar tais cornetas por ocasião de vossos holocaustos, das ofertas de comunhão e paz, e elas vos servirão de memorial em vosso benefício diante de Yahvé. Eu sou o Senhor, o vosso Deus. No 20º dia do 2º mês, no 2º ano, a nuvem se levantou sobre o tabernáculo que abrigava as tábuas da aliança. Nesse dia, os filhos de Israel começaram a marchar, partindo assim do deserto Sinai, e viajaram por etapas até que a nuvem estacionou sobre o deserto de Parã. Assim partiram pela primeira vez, de acordo com as determinações do Senhor transmitidas por Moisés. Primeiro saíram os que seguiam a bandeira da tribo de Judá, grupo por grupo, contados por Naasson, filho de Aminadab. Nadab, filho de Zoar, comandava o exército da tribo de Isacar. Eliabe, filho de Elon, chefiava os exércitos da tribo de Zebulon. Então o tabernáculo foi desarmado, os levitas, filhos de Gerson, e os filhos de Merari partiram, transportando a santa habitação. Partiu em seguida o estandarte do acampamento dos filhos de Ruben, segundo seus esquadrões. À frente do seu contingente estava Elisur, filho de Sedeu. À frente do contingente da tribo dos filhos de Simeão, de acordo com seus exércitos, estavam Selumiel, filho de Zurizadai. À frente do contingente da tribo dos filhos de Gade, segundo seus esquadrões, estava Eliasaf, filho de Duel. Então partiram os levitas do grupo de famílias de Coate, carregando os objetos sagrados. E quando chegaram ao outro acampamento, o tabernáculo já estava completamente armado. Os exércitos do acampamento de Efraim saíram em seguida, junto à bandeira. Elisama, filho de Amiúde, estava no comando. Gamaliel, filho de Pedazur, comandava os exércitos da tribo de Manassés. E Abida, filho de Gideone, e Abida, filho de Gideone, os esquadrões da tribo de Benjamim. Finalmente partiu na retaguarda de todos os acampamentos o estandarte do acampamento dos filhos de Dan, segundo seus exércitos. À frente de seu contingente estava Ezer, filho de Amizadai. Pagiel, filho de Ocrã, comandava os exércitos da tribo de Azer. Yaira, filho de Enã, a divisão da tribo de Naphtali. Essa era a ordem que os exércitos israelitas seguiam sempre que se colocavam em marcha. Então Moisés disse a Obabe, filho do medianita Reuel, sogro de Moisés: Eis que estamos de partida para o lugar a respeito da qual disse Yahvé: Eu vou-lo darei. Vem, portanto, conosco também
Jerusalém e repartiremos contigo tudo o que conquistarmos, pois o Senhor prometeu boas dádivas a Israel. Mas Robabe respondeu: Não irei convosco, voltarei para minha terra e para meu povo. Contudo, Moisés insistiu: Por favor, não nos abandone. Tu conheces bem os lugares onde devemos acampar no deserto, e tu poderás ser os nossos olhos. Se vieres conosco, faremos a ti o mesmo bem que o Senhor nos fizer. E assim os filhos de Israel partiram do Sinai, o monte de Yahvé, o Senhor, e caminharam durante 3 dias. A arca da aliança foi à frente deles durante aqueles 3 dias de marcha, a fim de indicar o lugar do descanso. Durante o dia, a nuvem de Yahvé pairava acima deles, sempre que partiam de um acampamento. Todas as vezes que a arca partia, Moisés orava: Ó Yahvé, ó Senhor, levanta-te e dispersa os teus inimigos, que fujam da tua frente os que te odeiam. E sempre que a arca parava, Moisés proclamava: Repousa entre nós, ó Senhor, o Eterno. Fica com os intocáveis, milhares de famílias do povo de Israel. Moisés é esse, né, que está sempre aí orando. Quando ia sair, ele estava orando: Senhor, vai na frente, tira os inimigos. Quando parava, ele estava: Senhor, fica conosco. Então Moisés é esse que tem essa preocupação de sempre ter a presença de Deus ali, de Deus sempre estar presente com ele, de sempre estar ali em contato com Deus. Que a gente siga esse exemplo de Moisés em tudo. Moisés está ali sempre orando, e a gente possa tomar isso como exemplo de que a gente precisa de orar, pedir a Deus direcionamento para as decisões e confiar que Deus ali vai estar sempre conosco. Capítulo 11. E aconteceu que, por estarem passando por muitas dificuldades, os israelitas começaram a se queixar a Deus, Yahvé. E assim que o Senhor ouviu suas reclamações, ficou irado e fez cair fogo sobre eles. O fogo ardeu de súbito entre eles e destruiu uma ponta do acampamento. Em seguida, o povo clamou, pedindo socorro a Moisés, que orou a Yahvé, e o fogo extinguiu-se. Por este motivo, aquele lugar passou a ser chamado de Taberá, porque o fogo da parte do Senhor queimou entre eles. O povo volta a se queixar. Versículo 4. Um bando de estrangeiros que haviam no meio do povo de Israel encheu-se de cobiça e gula, e os próprios israelitas tornaram a reclamar, murmurando: Quem nos dará carne para comer? Nós nos lembramos do peixe que comíamos por um nada no Egito, dos pepinos, melões, das verduras, das cebolas e dos alhos. Agora estamos definhando, privados de tudo. Nossos olhos nada veem senão o maná. E o maná era como semente de coentro e tinha aparência de resina. O povo espalhou-se pelo arraial para recolhê-lo, e os triturava no moinho manual, e socava-o em um pilão. Depois cozinhava o maná e com ele fazia bolos. Tinha gosto de bolo assado com azeite de oliva. Quando o orvalho caía sobre o acampamento durante a noite, caía também o maná. Moisés ouviu o povo chorar, cada família à entrada da sua tenda. A ira de Yahvé se inflamou com grande ardor. Moisés sentiu-se profundamente desgostoso e questionou o Senhor: Por que faze mal a teu servo? Por que não achei graça a teus olhos, visto que impuseste o encargo de todo este povo? Me impuseste o encargo de todo este povo. Fui eu, porventura, que concebi este povo? Fui eu que o dei à luz, para que me digas: carrega-os em teus braços, como uma ama que aconchega e conduz um recém-nascido, a fim de levá-lo à terra que prometesse sob juramento aos seus antepassados? Onde poderei eu conseguir carne para dar a todo este povo? Eles insistem em suas queixas contra mim, chorando e exclamando: dai-nos carne para comer. Não posso eu sozinho conduzir toda esta multidão de pessoas. Essa é uma responsabilidade muito além das minhas forças. Portanto, se é assim que desejais me tratar, então é melhor que me tires a vida agora mesmo. Se te agradas de mim, não me deixes ver a humilhação e minha própria ruína.
Então Yahvé respondeu a Moisés: reúne 70 sábios anciãos de Israel, que tu sabes serem autoridades e escribas entre o povo. Tu os levarás à tenda do encontro, onde permanecerão contigo. Eu descerei para falar contigo e os abençoarei, tomando uma parte do Espírito que está em ti e colocando-o sobre eles. Assim levarão contigo toda a carga de responsabilidade em relação ao povo de Israel, e tu não o levarás mais sozinho. E ordenarás ao povo: santificai-vos pela manhã, e comereis carne, porquanto chorastes aos ouvidos de Yahvé, clamando: quem nos dará carne para comer? Quão melhor era para nós no Egito. Pois bem, Yahvé vos dará carne para comer. Entretanto, não comereis um dia apenas, ou 2, ou 5, ou 10, ou 20. Pelo contrário, comereis durante um mês inteiro, até que saia pelas vossas narinas e provoque náusea, visto que não colocastes vossa total confiança em Yahvé, rejeitando o vosso Deus, o Senhor, murmurando em sua presença e exclamando: por que, pois, saímos do Egito? A resposta de Deus para o povo ali, né? Argumentou Moisés: o povo no meio da qual estou conta 600.000 homens a pé, e tu dizes: eu lhes darei carne para comer durante um mês inteiro? Será que haveria carne suficiente para todos eles, ainda que abatessem os rebanhos de pequenos ou grandes animais? Ou mesmo se recolhessem para servi-los todos os peixes do mar? Diante desse questionamento, replicou o Senhor a Moisés: ter-se-ia porventura encurtado o braço de Yahvé? Tu verás se a palavra que eu te entreguei se cumpre ou não. Em seguida, Moisés saiu e comunicou ao povo a palavra de Yahvé. Então escolheu e reuniu rapidamente 70 sábios anciãos dentre o povo e os postou ao redor da tenda. O Senhor desceu na nuvem, falou a Moisés e tomou do Espírito que pairava sobre Moisés e o colocou sobre as 70 autoridades. Assim que o Espírito veio sobre essas pessoas, profetizaram, porém nunca mais tornaram a fazê-lo. 2 homens haviam permanecido no acampamento, um deles se chamava Eldade e o outro Medade. O Espírito também os alcançou e pousou sobre eles, ainda que não tivessem vindo à tenda, embora estivessem entre os escolhidos, e assim puseram-se a profetizar no acampamento. Um jovem correu e foi anunciar a Moisés: eis que Eldade e Medade, exclamava ele, estão profetizando no acampamento. Josué, filho de Num, que desde a sua mocidade auxiliava Moisés, tomou a palavra e rogou-lhe: perdão, versículo 28, né? Vamos lá, versículo 28. Josué, filho de Num, que desde a sua mocidade auxiliava Moisés, tomou a palavra e rogou-lhe: Moisés, meu senhor, proíbe-os. Contudo, ponderou-lhe Moisés: estás ciumento por minha causa? Que bom seria se todo o povo do Eterno fosse constituído de profetas e que Yahvé depositasse seu espírito sobre eles. Então Moisés e as autoridades de Israel retornaram juntos para o arraial. Levantou-se então um vento, enviado por Yahvé e vindo do mar, que trouxe consigo um enorme bando de codornizes e as arremessou sobre o acampamento. Elas caíram em volta do arraial em todas as direções a uma distância de um dia de caminhada, uns 30 quilômetros, e cobriram todo o chão em montes com cerca de 1 metro de altura. Uau! Durante todo aquele dia e aquela noite, e durante todo o dia seguinte, o povo passou recolhendo codornize. Um dia, uma noite e mais um dia, colhendo das codornizes. Uau, né? Nem uma só pessoa pegou menos de 10 hómeres, barris dessa espécie de codorna. Então o povo estendeu-as para secar ao redor de todo o acampamento. Entretanto, a carne ainda estava entre os dentes
E antes que fosse digerida no momento, acendeu-se a ira do Senhor contra aquela multidão, e ele feriu seu povo com uma praga terrível. Por causa do acontecimento, o lugar passou a ser chamado Krivot Hatavá, que quer dizer sepulcro dos cobiçosos, porquanto ali foram enterrados todos aqueles que haviam sido dominados pelo desejo das iguarias do Egito. De Krivot Hatavá, o povo de Israel partiu para Azerote e lá acampou. Capítulo 12. Miriam e Arão começaram a murmurar contra Moisés, porque ele havia se casado com uma mulher cuxita, etíope. E assim questionaram: falou porventura Yahvé somente a Moisés? Não falou igualmente a nós? E Yahvé ouviu tudo isso. Ora, Moisés era um homem muito paciente e o mais humilde dos homens da época. Subitamente disse Yahvé a Moisés: a Arão e a Miriam, vinde todos os três à tenda do encontro. Todos os três se dirigiram à tenda. E quando Yahvé desceu numa nuvem e se deteve à entrada da tenda, chamou Arão e Miriam. Ambos se apresentaram. Então disse Yahvé: ouvi, pois, as minhas palavras. Quando há entre vós profetas, eu, o Eterno, me faço conhecer a eles por meio de visões e falo com eles em sonhos. Contudo, não é assim que procedo para com meu servo Moisés, o mais fiel dos servos da minha casa. Com ele converso face a face, claramente, e não por enigmas ou parábolas. E a ele foi revelada a forma do Senhor. Porque ousastes falar contra meu servo Moisés? Então a ira de Yahvé se inflamou contra eles, e ele os deixou. Quando a nuvem se afastou da tenda, Miriam estava com o corpo tomado por uma terrível doença de lepra. Uma terrível doença da lepra. Sua aparência era esbranquiçada como a neve. Quando Arão voltou seu olhar para Miriam, reconheceu de imediato que ela estava com uma espécie de lepra. Então rogou Arão a Moisés: ai, meu senhor, não queiras nos infligir a culpa do pecado que tivemos, a loucura de cometer e do qual somos culpados. Suplico-te, não seja ela como um aborto cuja carne já está quase toda consumida ao sair do ventre de sua mãe. Diante disso, clamou Moisés a Yahvé: ó Deus, orou ele, digna-te dar-lhes a cura, eu te peço por misericórdia. Prontamente lhe respondeu o Senhor: E se seu pai lhe cuspisse no rosto, não ficaria ela envergonhada por 7 dias? Seja, portanto, segregada 7 dias fora do arraial de Israel, e depois seja nele admitida novamente. Sendo assim, Miriam foi isolada por 7 dias fora do acampamento, e os israelitas não partiram enquanto ela não foi reentregada ao povo. Logo depois partiram de Azarote e acamparam no deserto de Parã. Capítulo 13. Logo depois partiram de Azarote e acamparam, versículo 16, do 12, logo depois partiram de Azarote e acamparam no deserto de Parã. Agora capítulo 13, versículo 1. E Yahvé ordenou a Moisés, versículo 2, envia homens, um de cada tribo, em missão de reconhecimento da terra de Canaã, terra que dou aos filhos de Israel. Enviarás todos aqueles que sejam seus príncipes. E assim Moisés enviou do deserto de Parã, conforme a ordem do Senhor. Todos eram chefes dos israelitas. São estes os seus nomes: Dan, da tribo de Ruben; Samua, filho de Zacur; da tribo de Simeão, Safate, filho de Ori; da tribo de Judá, Caleb, filho de Jefoné; da tribo de Isacar, Igual, filho de José; da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num; da tribo de Benjamim, Paute, filho de Rafu; da tribo de Zebulão, Gadiel, filho de Sode; da tribo de José, isto é, da tribo de Manassés, Gade, filho de Suzi; da tribo de Dan, Amiel, filho de Gemali; da tribo de Azer, Setur, filho de Micael; da tribo de Naphtali, Nabi, filho de Vofice; da tribo de Gade, Guel, filho de Maqui. Esses são os nomes dos homens que Moisés enviou para espiar a terra. E Moisés deu a ordem a Oxeá bin Num, Oséias, filho de Num,
o nome de Ioshua, Josué. E Moisés enviou-os para verificar a terra de Canaã e lhe disse: Subi pelo Neguebe, em seguida atravessai a região montanhosa. Então observei como é a terra, como é o povo que habita, forte ou fraco, escasso ou numeroso. Se a terra em que vive este povo é boa ou ruim, se as ciladas em que moram não são cercadas por muros ou fortificadas, se o solo é fértil ou pobre, se existe ali florestas ou não, sede corajosos, trazei alguns frutos da terra. Era a época do início da colheita das primeiras uvas. Subiram eles para espiar a terra, desde o deserto de Zin até Reob, na direção de Levo-Hatamá, a entrada de Ramate. Subiram do Neguebe e chegaram a Hebron, onde viviam Aimã, Sesai e Talmai, todos descendentes de Anak. Hebron havia sido edificada 7 anos antes de Zoar, no Egito. Quando chegaram a um lugar conhecido como Vale de Escol, cachos, cortaram um ramo da qual pendia um único cacho de uvas. 2 homens carregavam o cacho pendurado numa vara. Colheram também romãs e figos. Aquele lugar foi denominado Vale de Escol, em alusão ao extraordinário cacho de uvas que os israelitas colheram ali. Ao cabo de 40 dias retornaram da exploração da terra. Vieram a Moisés, Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatório a eles e toda a congregação ali reunida. E eles apresentaram os frutos trazidos da terra, e depois os seguintes depoimentos a Moisés: Fomos à terra a qual nos enviastes. Na verdade, é terra onde emana leite e mel. Eis os seus produtos. Contudo, o povo que habita é poderoso, as cidades são fortificadas, muito grandes. Também vimos ali descendentes de Enaque. Os amalequitas vivem em Neguebe, os hititas, os jebuseus, os amorreus habitam a região montanhosa, os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Então Calebe fez calar o povo reunido diante de Moisés. Subamos e herdemo-la, disse ele. Em verdade temos a capacidade de conquistar essa terra. Entretanto, os homens que haviam acompanhado reagiram: Não podemos marchar contra esse povo, visto que é mais forte que nós. E puseram-se a difamar diante dos filhos de Israel a terra que haviam observado. A terra para a qual fomos em missão de reconhecimento é terra que devora seus habitantes. Todos aqueles que lá vimos são homens de grande estatura. Lá também vimos gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos a nós e a eles gafanhotos. A gente vê aqui então a separação ali dos 12 espias ali para olhar a terra, né? E a gente vê como que, né, esse lugar de duvidar da promessa de Deus, né? Eles viram a terra, viram ali os frutos, pegaram o fruto, mas mesmo assim eles continuaram olhando ali para os gigantes, olhando para as dificuldades. E isso nos traz essa reflexão, esse pensamento de quantas vezes a gente olha muito mais para a dificuldade, para a barreira, para o empecilho, do que para a promessa de Deus em si. Mas ali tinha, né, Josué e Calebe que se levantaram e dizer: nós vamos tomar posse, porque Deus prometeu a terra, a gente tem condição, vamos subir, vamos tomar posse daquilo que Deus nos deu, Deus já declarou que é nosso. Então que a gente fique nessa posição dos que creem, não dos que têm medo, duvidam, mas dos que creem na promessa. Continuamos. Capítulo 14. Então toda a congregação elevou a voz, puseram-se a gritar, e o povo chorou muito aquela noite. Todos os israelitas reclamaram contra Moisés e Arão e exclamavam: Antes tivéssemos morrido na terra do Egito, antes morrêssemos todos neste deserto. E porque Yahvé nos trouxe a esta terra para nos fazer perecer a espada, para entregar como presa ao inimigo as nossas mulheres e as nossas crianças. Não nos seria melhor voltar para o Egito? E murmuravam uns com os outros: escolhamos um líder e voltemos para o Egito. Desejo de voltar. O povo saiu do Egito, mas o Egito não tinha saído do povo. Por isso morreram ali. Deus
vai acender sua ira e vai morrer todo mundo ali por causa dessa murmuração, desse desejo pelo Egito. Seguimos. Versículo 5. Então, diante de toda a assembléia da congregação dos filhos de Israel, Moisés e Arão prostraram-se com suas faces as faces à terra. Dentre aqueles que espiaram a terra, Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Josué, rasgaram imediatamente suas vestes e exclamaram perante toda a comunidade dos israelitas ali reunida: A terra que em missão fomos averiguar é muito boa, lugar excelente, e Yahvé nos é propício, e ele nos fará entrar na terra e pessoalmente a dará a nós. E de fato uma terra da qual emana leite e mel. Então somente não vos rebeleis contra Yahvé, o Senhor. Não tenhais medo do povo daquela terra, pois o devoraremos como um bocado de pão. Sua sombra protetora lhe foi retirada, ao passo que Yahvé o Eterno estará conosco. Portanto, não tenhais qualquer receio deles. Então todo o povo começou a falar em matá-los a pedradas. Quando a glória do Senhor surgiu sobre a tenda do encontro e foi contemplada por toda a comunidade ali reunida, e o Senhor Deus falou a Moisés: Até quando este povo me desprezará? Até quando recusará crer em mim, apesar dos sinais que fiz no meio dele? Vou feri-lo com pestilência e o aniquilarei. De ti, contudo, farei uma grande nação, muito mais poderosa que este povo. Ao que Moisés replicou ao Senhor: Os egípcios ouvirão que por intermédio da tua própria força fizeste sair este povo do meio deles. Informarão isso também aos habitantes dessa terra. Portanto, os egípcios ouviram, né? Perdão, os egípcios ouviram que por intermédio da tua própria força fizeste sair este povo do meio deles. Versículo 14. Informaram isso também aos habitantes dessa terra. Portanto, esses já sabem que tu, ó eterno Deus, estás conosco e que és visto claramente quando tua nuvem para sobre nós. E sabem também que vais adiante de nós numa coluna de nuvem de dia e numa coluna de fogo de noite. Se fazes parecer a este povo como a um só homem, as nações que ouviram falar de ti vão imaginar. Então Yahvé não conseguiu fazer seu povo entrar na terra que lhe havia prometido com juramento, e por isso preferiu destruí-los no deserto. Ó Senhor, eu te suplico que não seja assim. Pelo contrário, demonstra teu poder e que realizes o que prometestes quando afirmastes: Yahvé é lento para a cólera e pleno de amor, tolera a falta e a transgressão, mas não deixa ninguém culpado sem a devida punição. É ele que castiga a falta dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Perdoa, pois, a falta deste povo, segundo a grandeza da tua bondade, da mesma maneira como tens procedido e perdoaste desde que saíram do Egito até aqui. Então Yahvé respondeu: Eu o perdoo de acordo com a tua súplica. Entretanto, eis que eu vivo. A glória do Senhor, o Eterno, enche toda a terra. Todos esses homens que presenciaram a minha glória e contemplaram os sinais miraculosos que fiz no Egito e no deserto, todas essas pessoas que já me puseram à prova e me desobedeceram, deixando de ouvir a minha voz 10 vezes, não chegarão a ver a terra que prometi com juramento a seus antepassados. Nenhum daqueles que ultrajaram a contemplará. Todavia, meu servo Caleb, visto que demonstrou ter outro espírito e me segue com confiança e integridade, eu o farei entrar na terra que foi observada e seus descendentes a herdarão. Considerando que os amalequitas, os cananeus habitam nos vales, amanhã deem meia volta e partam em direção ao deserto pelo caminho que vai para o Mar Vermelho. Então Yahvé falou a Moisés e Arão e sentenciou-lhes: Até quando essa congregação má e perversa há de se queixar contra mim? Ouvi as reclamações dos filhos de Israel, que os filhos de Israel murmuraram contra mim.
Portanto, ide e transmiti a essa gente o oráculo do eterno Senhor. Eis que eu vivo, e por meu nome juro que tratarei exatamente de acordo com as vossas pedições. Assim os vossos cadáveres tombarão no deserto, e neste deserto, todos vós, os recenseados, todos os listados desta idade de 20 anos para cima, vós que tendes reclamado contra mim, nenhum de vós entrará na terra com mão erguida, como ato de juramento prometi dar-lhes para a vossa habitação, exceto Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. Mas quanto aos vossos filhos, dos quais dizeis que seriam levados como presa, serão eles que farei entrar, e conhecereis a terra que desprezastes. Quanto a vós, os vossos corpos cairão neste deserto, e vossos filhos sobreviverão como pastores, caminhando errantes como com seus rebanhos, né, nesta ermidão, durante 40 anos, carregando o peso de vossa infidelidade, até que os vossos cadáveres se transformem em pó sobre o deserto. Observaste a terra durante 40 dias, Cada dia corresponde um ano de castigo. Por 40 anos sofrereis as consequências de vossos pecados e aplicareis as implicações do fato de me abandonardes. Eu, Senhor, falei e certamente farei cumprir minhas determinações em relação a toda essa congregação desobediente e má, que teve a petulância de se revoltar contra a minha pessoa. Quanto encontrarão seu fim nesse deserto, aqui mesmo perecerão. Os homens enviados por Moisés em missão de reconhecimento daquela terra retornaram e mobilizaram toda a comunidade de Israel a murmurarem contra ele e o espalharam. Ao espalharem um relatório amedrontador desacreditando a posse da terra. Tais homens responsáveis por desencorajar a entrada do povo na terra morreram subitamente de praga perante Yahvé. De todos os missionários incumbidos de observar a terra, somente Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, permaneceram vivos. Moisés comunicou essas palavras aos filhos de Israel e ao povo se expressou por meio de grandes lamentações. Depois, levantando-se de madrugada, subiram para o alto da região montanhosa e exclamaram: Eis-nos aqui, e subimos a este lugar, a respeito da qual Yahvé disse que havíamos pecado. Replicou-lhe Moisés: Por que transgredis a ordem de Yahvé? Isso não será bem sucedido. Não subais, pois o Senhor não está no meio de vós. Não prepareis a vossa derrota por meio dos vossos inimigos. Na realidade, os amalequitas e os cananeus vos atacarão ali, e caireis à espada, porque vós vos desviastes de Yahvé, e o Eterno não mais está convosco. Apesar disso, eles subiram na sua presunção ao monte, ao cume da montanha. Contudo, nem Moisés, nem a arca da aliança do Senhor saíram do acampamento. Entre os amalequitas e os cananeus que habitavam esta montanha desceram, derrotando-nos, e os perseguiram até Hormá, fazendo-os em pedaços. Então o Senhor disse a Moisés: Fala aos filhos de Israel, capítulo 15, tá? Nosso último capítulo de hoje. Versículo 1. Então o Senhor disse a Moisés. Versículo 2. Fala aos filhos de Israel, tu lhe dirás: Quando tiverdes entrado na terra onde habitareis, e que vos dou, se apresentardes ao Senhor um manjar de bois ou de ovelhas preparado no fogo como oferta de aroma agradável ao Senhor, seja holocausto, seja sacrifício para cumprir um voto, ou como oferta voluntária, ou ainda por ocasião de vossas celebrações solenes, a oferta trará para a sua oferenda pessoal ao Senhor uma oblação, uma oferta de cereal de um jarro de flor de farinha, a melhor farinha amassada com 1 litro de azeite puro, para cada cordeiro do holocausto ou sacrifício. Preparai 1 litro de vinho para libação, como oferta derramada. Para cada carneiro, preparai uma oferta de cereal, de 2 jarros da melhor farinha, com 1 litro de azeite. 1 litro de vinho, como oferta derramada, que oferecerás em aroma agradável a Yahvé. Se for um novilho que vieres oferecer em holocaustos,
ou sacrifício a fim de cumprir um voto, ou como sacrifício de comunhão a Yahvé. Que é o Asaf, chegou aqui, ó, acordou. Será oferecida além do novilho uma oblação, oferta de cereal de 3 jarros de flor de farinha, a melhor farinha amassada com um hin, meio galão de azeite puro, e também apresentarás uma libação, oferta derramada de meio galão de vinho. Será uma oferta preparada no fogo, cheio de sacrifício e agradável a Deus o Eterno. E assim se fará para cada novilho, cada carneiro ou cada cabeça de animal pequena, ovelha, cordeiro ou cabrito, segundo o número de animais que fostes imolar. Fareis o mesmo para cada um deles, conforme o seu número. Todos os israelitas farão isso quando trouxerem as ofertas de alimento que tem um aroma aprazível ao Senhor. Se algum estrangeiro que vive convosco entre vós descendentes apresentar um manjar preparado no fogo de cheiro agradável a Yahvé, deverá proceder da mesma maneira. A congregação deverá obedecer às mesmas leis e estatutos que valerão tanto para vós como para o estrangeiro que habita entre vós. Esse é um decreto perpétuo pelas suas gerações, que perante Yahvé valerá tanto para vós quanto para o estrangeiro residente. A mesma lei e ordenança incidirá tanto para vós como para o estrangeiro que habita no meio de vós. As primícias do pão. Yahvé falou a Moisés: Fala aos filhos de Israel, tu lhes transmitirás quando tiverdes entrado na terra para a qual eu vos conduzo. Devereis oferecer um tributo ao Senhor, tão logo comais pão da terra. Vai lá, mamãe, vai? Vai lá? Vai não? Como primícias de vossa massa de farinha nova, separareis um pão, fareis uma separação como aquela que se faz com a eira, como uma oferta da vossa colheita. Em todas as vossas gerações apresentareis a Yahvé um tributo do melhor de vossas primeiras farinhas a cada colheita. Se deixardes de cumprir por inadvertência qualquer um desses mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés, sim, tudo quanto Yahvé vos tem instruído por intermédio de Moisés, desde o dia em que o Senhor determinou todas essas leis para todas as suas gerações, será que quando se cometer algum pecado sem a deliberada intenção, e este não for do conhecimento da congregação, toda a comunidade terá de oferecer um novilho para o holocausto de cheiro aprazível ao Senhor. Também apresentarão juntamente com a oblação oferta de cereais e a libação, oferta derramada de acordo com as prescrições, e um bode como oferta de expiação do pecado. O sacerdote fará propiciação por toda a comunidade de Israel, e eles serão perdoados, porquanto seu pecado não foi proposital. Quando trouxerem sua oferenda para ser queimada perante Yahvé e apresentarem diante do Senhor seu sacrifício pelo pecado cometido, a fim de reparar sua inadvertência, ele será perdoado a toda a comunidade dos filhos de Israel, e de igual modo aos estrangeiros que residem no meio dos israelitas, pois todo o povo agiu neste caso sem a intenção de pecar. Se for apenas uma pessoa que pecou por ignorância ou desatenção, oferecerá um sacrifício por sua falta, uma cabra de 1 ano. O sacerdote realizará diante do Senhor o rito da expiação pela pessoa que errou, cometendo um pecado involuntário, cumprindo sobre a pessoa o rito de propiciação, e ela será perdoada. Assim, somente uma lei haverá para todo aquele que pecar sem premeditar, seja essa pessoa israelita de nascimento, seja estrangeiro residente. Contudo, aquele que pecar de maneira deliberada, quer seja nativo, quer estrangeiro, comete grave insulto contra o Senhor, e deverá ser eliminado do meio do povo, por ter desprezado a palavra de Yahvé e violado os seus mandamentos. Essa pessoa deverá ser exterminada, porquanto será responsável por sua própria condenação. Certa ocasião, quando os filhos de Israel
estavam no deserto, um homem foi surpreendido apanhando lenha durante o Shabat, no dia de sábado. Aqueles que o encontraram recolhendo lenha levaram-no perante Moisés, Arão e toda a congregação reunida. Puseram-no sob guarda, pois não estava ainda determinado o que se devia fazer com ele. Então o Senhor instruiu a Moisés: tal homem deve ser morto. Toda a assembleia o apedrejará fora do acampamento. Assim toda a comunidade o conduziu para fora do acampamento e o apedrejou até que morreu, exatamente como Yahvé ordenara a Moisés. O Senhor disse a Moisés: fala aos filhos de Israel, tu lhes dirá, para que se observe ao longo de todas as gerações, que se façam borlas, franja nas pontas de suas vestes, e se ponha um cordão azul celeste em cada uma delas. Dessa forma, as borlas estarão sempre ali, para que, vindo-as, vos lembreis de todos os mandamentos que dei a Yahvé, e os cumprais. Não seguireis os desejos de vosso coração, nem os dos vossos filhos, após os quais andais adulterando, a fim de que vos lembreis de obedecer a todos os mandamentos, os meus mandamentos, e santos todos os meus mandamentos, e santos sereis o vosso Deus. Sereis a vosso Deus. Eu sou o Senhor, o eterno vosso Deus, que vos livrei da terra do Egito para vos ser por Deus. Eu, Yahvé, vosso Deus. Glória a Deus. Então, concluímos aqui essa leitura de Números do capítulo 8 até o 15, né? Chegamos aí ao nosso 17º dia de leitura. Vamos seguindo. Amanhã a gente continua aí a leitura a partir do capítulo 16 de Números. E é isso, gente. Que Deus abençoe a palavra do Senhor. Que a gente siga aqui a palavra do Senhor, né? A obediência, a santidade ao Senhor. E a gente observou aí o povo murmurando, né, e por murmurar, por reclamar, por duvidar do Senhor, da promessa do Senhor, eles morreram no deserto ali. Somente Josué e Caleb, daqueles que tinham 20 anos para cima, que atravessaram ali, chegaram à terra prometida, porque creram. Então vamos estar nessa posição dos que creem. Amém? Deus abençoe e até a próxima.